relaxar aqui para entrar no enquadramento. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Collab. E é o seguinte, hoje vamos falar sobre isso aqui, ó. Uma lente cine que revolucionou o modo como eu gravo. Também complicou muito mais. A gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens de se ter uma lente cine. A gente vai fazer comparativos entre ter uma lente cine e uma lente fotográfica comum, que a maioria dos filmmakers usam, e por que que isso aqui faz tanta diferença. Mas antes disso eu quero sair desse enquadramento que tá me apertando e eu quero espaço. Então eu vou botar a lente cine no bucal e aí eu volto pra vocês, certo? Pronto, agora eu tenho espaço aqui, consigo esticar as mãos, vocês conseguem ver coisas ao meu redor. E aí eu queria agora começar a falar um pouquinho de algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo. Primeira coisa que eu vou falar, eu quero diferenciar, não exatamente nessa ordem, mas a gente vai falar sobre esses tópicos aqui nesse vídeo. A gente vai fazer o review dessa lente cine da 70 Artisans. Vamos falar do fabricante, de história, quais são os produtos que ela tem, qual o respaldo que ela tem no mercado, se é uma marca boa, se é uma marca confiável, isso tudo você vai saber. Agora uma coisa que eu quero falar muito nesse vídeo também é da diferença entre lente cine e lente fotográfica e para quem é que ela vai se adequar. Quando é que você tem que comprar lente cine e quando é que você tem que comprar lente fotográfica? Se você é filmmaker. Se você é fotógrafo, a resposta já é bem clara, né? Bem óbvia, compre uma lente fotográfica. Agora, se você é filmmaker, talvez você esteja nessas dúvidas, né? Quero muito falar sobre isso, porque eu já tô há um ano usando essa lente, então já passei por perrengues com ela, por experiências positivas e negativas. Ela é uma marca que foi fundada em 2015. Ela começou com lentes manuais. Agora que ela tá fazendo lentes automáticas, mas ela também tem microfone, esses microfones lapela sem fio, tem lá. Ela tem algumas lentes automáticas surgindo, colocando, implementando agora. Acho que começou do ano passado pra cá colocar lente automática. Mas o foco dela sempre foi lente manual. Por que eu acho que as marcas começam assim? Porque você faz uma lente de baixo custo, não vai ter circuito, né, para se integrar com o firmware de uma câmera. Você vai ter apenas que fazer o vidro. Se você fizer um vidro bom, você vai começar a vender. Tem mercado para consumir lente manual. E você começa com um preço agressivo também, né? Porque você só tá fazendo vidro. As 70 Artisans, elas têm lentes maravilhosas de menos de R$1.000. Lente de R$500 que você compra, vai botar na sua câmera e vai usar e vai ser legal. E você vai curtir o resultado, a qualidade da imagem. Câmera não é o principal fator, né? É um conjunto, câmera e lente. E a lente, na minha opinião, tem praticamente metade do peso da câmera. Se você comprar uma câmera boa, você vai necessariamente pedir para algum momento também ter uma lente boa. E se você comprar uma câmera ruim, né, botar uma lente boa, você ainda vai conseguir dar um punch a mais naquela câmera que não é tão boa. Então, lente faz muita diferença. Uma coisa ruim dessa marca, da 70 Artisans, é que elas, até o momento desse vídeo, não tem loja no Brasil. E isso dificulta muito para você pedir uma devolução, uma manutenção numa lente, caso seja necessária. Não, você vai comprar lá fora, se der algum problema com sua lente, você vai ter que ver algum terceiro que dê manutenção nesse tipo de equipamento aqui. E aí você vai ter que pesquisar, ir para uma comunidade, talvez essa pessoa não dê manutenção nessa marca, porque é uma marca gringa, não tem peça aqui, enfim. Pode tornar a sua vida um pouco mais complicada quando você está usando uma marca que não está aqui no Brasil, né? Mas mesmo assim, é um produto que eu comprei, não me arrependi, uso há mais de um ano. E uma coisa legal dessa lente cine aí, da 70 Artisans, é que ela é de uma família de lentes. Ela é da família Vision, da linha Vision. Ela tem a 25, a 35 e a 50 milímetros. Também tem a 12 milímetros T2.9. Cada uma mais ou menos na mesma faixa do preço. E uma coisa que é legal de você comprar da mesma família é que elas vão ter as mesmas dimensões para você encaixar, de repente, um follow foco. Ah, preciso trocar a lente. Pô, troca a lente, mas o encaixe do follow foco já tá ali na mesma dimensão. Você não precisa regular ele também, então já fica pronto. Isso é muito legal. E aí, falando dos aspectos físicos, ela é toda de metal. Ela foi feita para durar. Eu sinto que se eu jogar lá na parede, a parede lasca, ela cai no chão e ainda consigo usar. Porque ela é muito resistente. Eu sinto que ela foi feita para durar décadas, não anos. Décadas de fato. Para você é uma lente que você vai comprar e vai ter ela para a vida toda. Você pode vender, claro, mas ela vai estar assim, inteira ainda. Essa lente ela tem 10 centímetros de altura e 9 centímetros de largura. E aí uma desvantagem dela é com não relação ao tamanho. Ela é grande, mas grande às vezes é legal, né? Tipo, em questão de lente. Porque vai absorver melhor a imagem, vai passar a melhor imagem pro sensor da câmera e tal. Mas assim, uma coisa desvantagem dessa lente, porque ela é toda de metal e isso tem um peso, né? Literalmente um peso.
E aí ela pesa mais ou menos 1 quilo. Isso não é legal quando você tem que gravar várias horas com câmera na mão. Ela não é câmera, uma coisa que eu aprendi assim, vendo equipamento de cinema, é que equipamento de cinema, ele não pode ser usado por uma pessoa só. Ele é feito para ser usado por várias pessoas. Porque cinema subentende-se que você vai ter uma equipe de produção. Rede social, a gente entende que vai ser você e no máximo um assistente. Mas cinema, e as pessoas esquecem disso, elas falam de cinema em Instagram, mas a produção não é de cinema. Talvez tenha uma qualidade cinematográfica no visual, tal, mas o cinema, de fato, ele pede muito mais precisão, muito mais controle. Esse controle vai buscar cada vez mais coisas manuais. Então as câmeras são manuais, as lentes são manuais, é tudo muito mais trabalhoso, mas você vai ter controle. E esse controle é que vai passar mais naturalidade a depender do que você esteja filmando. Desculpa interromper esse vídeo rapidinho aqui, mas eu tenho um recado para você que é o seguinte: se você estiver precisando de uma consultoria para montar o seu estúdio de podcast, o seu estúdio de gravação, o seu setup de equipamentos, eu posso dar consultoria para você online 100% legal. A gente vai marcar um horário, vai conversar, eu vou ouvir suas queixas, ouvir o seu projeto, ouvir o seu negócio, vai conversar sobre isso, que eu também gosto de falar sobre isso, e eu vou te oferecer o melhor suporte, o melhor setup possível para você montar o seu projeto, seja com webcam, seja com câmera de cinema, com câmera fotográfica, enfim. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas, vai poder ver todos os equipamentos, que é bom. A gente vai tentar montar o melhor setup possível com o que você tem de orçamento. Ah, eu tenho R$1.000 para montar meu setup de podcast. Vamos tentar montar um setup de podcast com R$1.000. Eu tenho R$20.000. Que é o que eu acho que daí para cima você consegue fazer uma qualidade melhor. Putz, tem muito equipamento bom que eu posso indicar para você, montar com você, dar dica de luz, dica de áudio, dica de vídeo. Enfim, pessoal, os contatos estão aí na descrição e estão aqui no arroba. Espero vocês lá na consultoria. Bom, mas vamos continuar falando dos aspectos físicos aqui. Ela tem 2 anéis e olha que anel suave. Você gira ele e aí ele tem uma pegada diferente. Lente-cine tem uma pegada diferente na hora de você botar o foco, na hora de você fechar o diafragma. Então ela tem 2 anéis. Um que é o de foco, que é esse que fica em cima, na frente, né? E o outro que é de diafragma, que é o que fica embaixo. E os dois são muito suaves, muito legais. Dá prazer em trocar o foco. Ele tem uma variação de foco muito maior do que uma lente fotográfica. Por quê? Porque o trabalho do fotógrafo, lembre, lente fotográfica é feita por fotógrafo, não por filmmaker. Pelo menos até o momento é assim. Na fotografia, você precisa tirar foto das pessoas em evento, até mesmo em estúdio, e o foco precisa mudar de posição muito rápido. Você está filmando aqui, a pessoa está a 1 metro, de repente tem outra pessoa lá a 3 metros, e é uma variação de segundos, e aí o foco, ele faz essa troca, esse vai e volta muito mais rápido. Além de cine, você tem um giro mais suave, você tem uma variação maior desse foco, e esse foco é passado com muito mais naturalidade. Uma desvantagem dessa lente, que é de lente cine, que ela não tem estabilização. Normalmente lente cine não vai ter estabilização e com essa não é diferente. Se você quiser fazer take em movimento, aí você vai ter que ter um gimbal. E olha aqui uma coisa que também pode assustar. Ao comprar uma lente mais pesada, uma lente cine, né, mais pesada e manual, você vai ter que comprar um gimbal que aguente mais peso. Foi o que eu tive que fazer. Né? Não dá pra você ficar com esses gimbals do Scorp C de mil e pouquinho. Você vai ter que ir para um Scorp Pro, se você usa essa linha da Scorp, ou você vai ter que ir para um gimbal que aguente de 4 kg para cima. Não tem jeito, véio. Porque a lente é pesada e vai ocasionar com que você sofra um pouquinho na hora de fazer takes em movimento. Eu mesmo, inclusive, não consegui balancear a minha câmera com essa lente cine na vertical. Não consegui, eu só consegui balancear na horizontal. Né? Eu fico muito chateado com isso porque hoje em dia grava-se muita coisa na vertical, né? E aí eu não consegui estabilizar, já é uma coisa que eu não posso gravar com essa câmera e essa lente na vertical com takes em movimento. Eu queria falar um pouquinho da estrutura óptica dessa lente. Toda lente tem uma estrutura óptica. O que é isso? Normalmente é como os vidros vão ficar colocados lá dentro. E normalmente tem 2 pontos aí. São separados em 2 categorias, em grupos e elementos. Grupos é um conjunto de elementos. Elementos é uma unidade lá. O que pode ser essa unidade? Pode ser um vidro, de repente, vamos supor, toda lente tem atrás um vidrozinho, né? E na frente um vidrozinho, e vamos supor que aqueles vidros sejam um só. Então ali vai ser um elemento.
Mas dentro da lente pode ter um conjunto, principalmente lente zoom, que aí vai ter uma engrenagem de lentes lá dentro que você vai mexer, elas vão se movimentar, que elas estejam agrupadas em grupos, né? Agrupadas em grupos, que ótimo. Mas elas vão estar agrupadas, né, ali e formando um grupo. E aí essa lente aqui, ela vai ter 11 elementos e esses 11 elementos vão estar em 9 grupos. Então perceba aí que é vidro pra caramba dentro da lente. Eu acho que eu tenho uma imagem aqui, eu devo estar colocando para vocês verem aí como é que fica. Mas perceba que é vidro pra caramba nessa lente. E aí mesmo sendo uma lente manual e uma lente fixa, você nota que tipo tem vidro aí dentro, foi bem acabado, não é um produto assim feito de qualquer jeito. Resumindo, é uma lente para a vida inteira. Você vai comprar essa lente e vai usar ela a vida inteira. Não sei se falei isso aqui antes, mas ela é 100% manual. É triste, é um pouco triste, porque ser 100% manual vai fazer com que você não grave algum tipo de coisas com ela. Então vamos gravar um vídeo aqui na rua andando com adrenalina, movimento e tal. Seu trabalho vai ficar muito mais difícil. O que você pode fazer? Ah, André, comprei lentes manuais e quero resolver esse problema, preciso gravar coisas em movimento. Hoje em dia tem sensores, tem um sensor PDMove, que aí é um sensor LiDAR com um motor de foco. Acho um pouco caro, porque custa uns 3 mil reais. Acho que isso vai baratear com o tempo. Acho que 3 mil reais sem taxação e aquele negócio todo. Acho um pouco caro, mas enfim, é uma solução para você ter lentes manuais e transformá-las em lentes automáticas. A DJI também tem soluções para isso. Algumas você tem que usar gimbal, outras não. A que eu vi, você coloca um sensor em cima da câmera e aí você consegue também fazer esse foco automático. O mais barato que eu vi foi gente usando lente com circuito, que essa não tem, e aí usando o LiDAR do iPhone para fazer esse autofoco. Mas se tratando de uma lente 100% manual, você vai ter que, sem circuitos, você vai ter que usar provavelmente ou esse da DJI ou esse que eu mostrei aí também, o anterior, que um dia talvez eu tenha, porque eu estava pensando no seguinte, até para o meu setup, ter só lentes manuais, porque são mais baratas do que lentes com circuito, né? Não tem um circuito, né? E aí comprar esse motor de foco com o LiDAR. Uma galera reclama um pouco do LiDAR porque diz que o LiDAR ele não pega diretamente no olho, ele pega no nariz, né? Isso o autofoco faz diferença. E aí uma coisa que eu preciso falar que é legal é que na hora de comprar essa lente, pelo menos eu comprei no AliExpress, na época que não tinha taxação, então faz um tempo, eles tinham lá oferecendo, e acho que ainda tem no site deles, diversos bocais de lentes. Ah, eu quero botar numa Canon, eu quero botar numa Fujifilm, eu quero botar na Blackmagic, eu quero botar numa Sony. Ele vai ter lá o bocal, você escolhe lá. Só que eu acho que eu fiz uma burrada, porque eu comprei o bocal certinho da Blackmagic, que é um sensor micro 4/3. E olha aí, não foi legal isso, por quê? Porque eu pensei o seguinte, olha, eu não tinha essa noção na época. Qualquer coisa eu troco aí o bocal, eu compro um adaptador. E resolve o problema se eu trocar de câmera. Só que o bocal do micro 4/3, né, é um sensor menor, o sensor micro 4/3 comparado da full frame. O tamanho do sensor é menor. E aí o bocal dela, a lente, o elemento final da lente, ele é menor. Então se eu for trocar de câmera, colocasse ela num sensor maior, primeiro, eu não ia pegar toda a extensão, segundo, eu não ia ter bocal para encaixar. Porque o bocal, normalmente, bocal, enfim, ele é maior ali, então ele não vai encaixar de uma forma que ele pegue todo o preenchimento, ele não vai ter adaptador de micro 4, de um menor para o maior. Ele vai ter adaptador do maior para o menor. Eu até vi lá alguns adaptadores que eram de menor para maior, de um bocal menor, com um sensor menor para um sensor maior, mas ele dava vinheta na imagem. O que é vinheta? Aquele um lado preto aqui. Ele não vai pegar tudo, você vai ter que dar um zoom digital na sua edição. É a solução que eu encontrei. Como a marca internacional, não sei se eu vou conseguir trocar esse bocal. Então já tem um tempo que eu comprei, então provavelmente não, mas não sei se eles reparariam. Se fosse uma marca nacional, tivesse aqui no Brasil e tudo mais, né, um representante aqui no Brasil, talvez eles conseguissem fazer um processo de manutenção. E nesse processo de manutenção, talvez eles trocassem aquele elemento final do vidro para um de outra câmera, né? Enfim. Esse é um problema que eu tenho, então fique muito atento a isso. Na hora de comprar lentes, comprar de um bocal que seja maior, né, de um full frame, por exemplo. Eu vou comprar lente só tem a bocal full frame, porque se eu for para uma lente APS-C, essa lente vai servir
Vai cortar um pouco ali da imagem, mas ela vai servir, entendeu? Você vai conseguir usar ela tranquilamente. Mas se você for fazer o contrário, for de uma PSC ou de um micro 4/3 para um full frame, você vai perder suas lentes. Você não vai conseguir usar suas lentes, né? Isso não é legal mesmo. E agora vamos começar a aprofundar um pouquinho o vídeo falando de aspectos técnicos dessa lente e tecnicamente o que a gente pode extrair de informação dela. Primeira coisa, que você consegue fazer fotografias, né? Dá para fotografar com ela, se sua câmera tira foto, né? Inclusive vai ficar com a nitidez absurda. Mas assim, uma coisa que dá para você fazer é filmagem macro com ela. O que é filmagem macro? É filmar coisa bem pertinho, sabe? Então você vai conseguir colocar sua câmera bem pertinho, com a distância focal de 0,23 metros. Putz, bem legal, né? 0,23 metros é 23 centímetros. Então você consegue filmar bem de perto. Você vai conseguir fazer um take de um olho, de repente, de uma mão, de um detalhe de uma aliança no dedo. Isso faz diferença na qualidade, porque a lente cine e cinema vai cobrar que você faça esses tipos de trabalhos às vezes. O ângulo de visão dela é de 58,6 graus, né? Provavelmente aqui não esteja dando essa abertura toda porque tem um fator de crop. O meu sensor é micro 4/3. E é importante você saber disso porque às vezes você deve estar pensando, pô, vou comprar a minha lente aqui que vai dar abertura, mas meu sensor não dá tanta abertura. E aí fulano tem uma full frame com 50mm, ele consegue pegar tudo. Provavelmente é porque o seu sensor é APS-C ou micro 4/3 e ele tem esse fator de crop e isso se converte na sua imagem, né? Você vai ter que fazer esse cálculozinho aí. Normalmente a APS-C é 1.4 ou 1.6, a micro 4/3 é 1.8 ou 1.9, se eu não me engano. Outro fator aqui que eu queria falar é se eu reparei que tem alguma distorção. Vocês estão reparando se tem alguma distorção? Eu não estou reparando. Dizem que para reparar a distorção você tem que filmar aquele velho take nos azulejos, né? Que tem as linhas retas e você vê se tem alguma distorção. Vou botar aí algum take de algum azulejo aí para vocês verem, mas eu não encontrei muita distorção. Achei bem legal, bem massa de trabalhar. Até porque lente cine vai tentar ter o mínimo de redução possível, a não ser lente mais artística, que tem uma distorção diferente, que tem alguma coisa diferente, mas lente normalmente cine, a comum mesmo, ela vai tentar ter o mínimo de distorção possível. Eu não notei isso com essa câmera. Bom, e aí eu já quero adiantar que você pode estar fazendo essa pergunta aí nos comentários, por que eu estou falando T ao invés de F quando eu falo T1.05 da lente? É que é o seguinte, lente cine normalmente você vai medir por T e não por F. E por quê? E qual é a diferença desses dois? O T, ele é a transmissão de luz. É o quanto de luz vai entrar com aquela abertura que eu coloquei no diafragma no meu sensor, pela minha lente. E aí, a medida em T, ela é precisa. A medida em F, ela não é precisa. Ela é um aproximado. Muitas vezes chega bem perto do que é, de fato, mas ela é um aproximado. André, em que situação você pode sentir essa necessidade? Vamos supor que você está gravando cinema aí, você tem 3 câmeras, e você precisa filmar um quarto, eles precisam estar na mesma tom de iluminação, passando o mesmo tom de luz, né? E aí você ter esse controle com lente cine é certo. Ah, preciso botar em 2, T2. E a outra eu preciso filmar tudo em T2. Eu vou saber que vai estar em T2. Se eu botar em F2, pode ser que numa esteja F1.8, F 2.2, porque tem uma certa variação na lente fotográfica. Não é nada assim que tipo deva causar uma diferença absurda, mas como o cinema pede precisão, ele faz essa medida em T. Vamos falar um pouquinho de desfoque? Vamos falar de desfoque. Eu adoro fundo desfocado. Sério mesmo, eu adoro pegar um take, desfocar o fundo. Eu acho que isso aí traz uma sensação de qualidade muito alta e sei lá, de cinema, de pureza cinematográfica. Eu, particularmente, gosto muito de filmar com desfoque. E essa lente, ela não decepciona nisso, não mesmo. Eu vou estar colocando aqui para vocês compararem. Tudo bem que o enquadramento vai estar diferente, com a minha 50mm 1.4, e veja essas luzes aqui no fundo, como o círculo é diferente, como é um desfoque diferente. Tanto até que eu considero esse desfoque muito mais cremoso. Não é uma palavra que eu gosto de usar, né, no termo técnico. E aí, pessoal, já falei anteriormente que o cinema, ele pede controle e precisão. Ele pede naturalidade. Então, você fazer o desfoque aí nesse cenário de foco, ele não vai ter uma coisa chamada respiro de lente. Lentes fotográficas têm esse respiro de lente, porque lente fotográfica você tem que fazer o desfoque muito mais rápido. E aí, quando você faz esse desfoque, ele dá esse respiro. O que é esse respiro?
Se você tiver uma lente aí fotográfica, experimente isso na hora de trocar o foco. Se ele não dá uma ampliada e diminuída na imagem quando tá trocando foco. Ele faz isso que a gente chama de respiro, né? Principalmente nas laterais. Ele perde um pouco, depois acerta a imagem. Lente cine, ele vai fazer isso sem esse respiro. Vai só trocar o foco, naturalidade. Porque cinema pede isso. Quando a gente está assistindo o filme, a gente quer, por mais que a pessoa voe, solte raio e tudo mais, ter uma certa naturalidade na imagem. E uma coisa legal também da abertura do diafragma, que é uma diferença da lente cine para a lente fotográfica, é na troca desse diafragma. A lente fotográfica tende a ter stops. Você vai trocando e ele vai dando stops na hora de diminuir e aumentar o valor do diafragma. E normalmente ela fica assim, clara, escura, 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 escura. Ela dá um stop mesmo na hora de trocar a imagem. Eu tô parecendo ter um tique aqui, mas assim, ela dá ela é meio bruta nessa troca, assim. Já na lente cine, não, você consegue fazer essa mudança de diafragma com muito mais, assim, tipo, muito mais naturalidade. A câmera vai ficando escura, depois fica clara. É bem legal de fazer, porque cinema pede naturalidade. Tô falando isso repetidamente, mas assim, eu quero botar na sua cabeça que, tipo, uma lente cine, ela é para um comportamento de cinema. E aí, comportamento de cinema pede controle e esse controle vai pedir várias pessoas, até mesmo para operar uma câmera. Uma pessoa só para ficar no foco, outra pessoa só para ficar nesse diafragma, dependendo do movimento que seja, outra pessoa para fazer o movimento da câmera, para controlar a câmera na mão, né? Isso aí é uma equipe que vai se fazendo. O cinema pede isso, é natural do cinema. Normalmente, você que vai filmar pro YouTube ou pro Instagram, né? Normalmente você filma sozinho ou no máximo com assistente. E aí você precisa de algumas automações que uma lente cine não vai ter. Apesar da lente cine, na minha visão, tem uma qualidade de imagem que torna insuperável. Claro que depende da lente, modelos, tudo mais, né? Mas, de modo geral, a qualidade da lente cine vai ser superior à qualidade da lente fotográfica. Qualidade de vídeo. Essa lente aqui, ela é fixa, né? Ela é 25mm, ela não tem zoom. Mas algumas lentes de cinema têm zoom, você troca essa milimetragem. E aí eu queria só falar de um aspecto, mais uma diferença, que normalmente lente cine tem o par focal. O que é isso, Andrei? É o seguinte, você na hora de dar zoom na lente fotográfica, ela vai perder um pouco o foco. Você vai mudar, vai dar o zoom e ela não vai pegar o foco com a mesma naturalidade da lente cine. A lente cine, você vai estar mexendo aqui no zoom, e ele vai manter o foco naquela posição em metros que você determinou de forma precisa. Para quem que eu acho que ela não serve? Para gente que precisa ter um setup leve e precisa gravar coisas em movimento, câmera na mão, aquela guerrilha de sair e fazer de tudo. Ah, melhora a qualidade da imagem? Melhora, mas ela vai lhe dar atraso operacional. Eu sofro muito quando alguém fala, um cliente assim fala, dá para gravar um negócio meu andando daqui até ali, rapidinho? Aí, quer ver, eu sofro pra caramba. Por quê? Porque o meu foco é manual, a lente é pesada, então pra segurar lá na mão é mais difícil, pra fazer a troca do foco é mais complicado quando você filma sozinho. Então, isso é uma problemática. Agora, eu comprei ela porque 95% dos meus trabalhos com meus clientes é com eles sentados numa mesa falando no canal do YouTube deles. Fica tudo muito mais fácil, exatamente como eu tô fazendo aqui com vocês, né? Então, fica tudo muito mais fácil quando você tem uma lente cine, porque ela tá paradinha, você já controlou ali, tá tudo certinho, não tem problema. Então, se você quer algo prático, lente cine não é o tipo de lente para você. E aí, para quem que serve essa lente? Se você gravar muita coisa parada, com take parado, vai melhorar a qualidade da sua imagem e você vai conseguir manter foco e tal. Se você já não se incomoda com setup manual, eu comprei a lente manual porque a minha câmera é cine, a Blackmagic, e aí ela já é uma câmera que não tem autofoco. Então, a lente manual, beleza, encaixa e se comunicam, porque são ambos equipamentos de cinema. Agora, se você tem uma câmera com autofoco muito bom e aí você compra uma lente manual, você vai perder um pouquinho ali, né? Tipo, de uma função muito bacana da sua câmera. Eu acho que quem grava podcast também, faz esse formato de podcast, que é câmera sentado, parado, vai se encaixar bem. Vai ser bem legal de usar, porque vai melhorar a qualidade da sua imagem. Inclusive, eu gostaria de falar aí que eu dou consultoria para você que quer montar seu estúdio de podcast, seu estúdio de filmagem. Entre em contato com a gente aí, que eu converso com vocês durante 1 hora, 1 hora e meia, 2, enfim, se for necessário, a gente marca um horário, eu tiro todas as suas dúvidas de como montar o seu setup do começo até o final. Eu acho que já fiz um mexendo no começo do vídeo, mas enfim, só para reforçar isso aí, viu? Eu dou consultoria e se você quiser, os contatos estão aqui na descrição e estão aqui também na tela. Essa lente também vai ser muito útil para quem grava em equipe, porque quando você grava em equipe, você vai ter, tipo,
alguém para agitar o foco, alguém para levar a câmera, para movimentar a câmera, né? Você vai ter uma produção melhor para ser feita e lente manual pede mais pessoas. Gravar sozinho com lente manual dá o dobro do trabalho, digamos assim, né? Funciona, mas dá o dobro do trabalho, principalmente se for ter que movimento. Câmera de cinema é isso, né? Muita informação, muito controle. Eu espero que você tenha absorvido essas informações, que eu tenha conseguido deixar de forma mais didática possível. Mas se ficou alguma dúvida, bota aí nos comentários, tal, que vai ser bem legal tirar a sua dúvida. Enquanto isso, pessoal, eu quero deixar vocês com outro vídeo aqui, onde eu faço um comparativo entre esse vídeo era antigo, a câmera já não era tão boa, a lente era 50mm, mas ele tem informações muito úteis. Que são a comparativa entre a 50mm 1.4 e os 50mm 1.8 da Canon EF, né? Vão lá, dá uma assistida, tal, né? Até bom vocês verem e eu fico orgulhoso assim que eu olho que o canal deu uma melhorada na qualidade, né? E é bem legal também você acompanhar os nossos vídeos mais antigos, porque tem muita informação lá útil para você que está querendo aprender a filmar melhor. Valeu, pessoal!